bem-vindos a mais um episódio aqui no canal Dr. Santiago Paes. Eu sou o professor Santiago Paes, professor de Educação Física, PhD em Educação Física, nutricionista, psicólogo. E nesse episódio eu vou falar para vocês sobre o pior horário da dieta. Aí tem polêmica, hein? E é do jeito que a gente gosta, né? Mas antes de falar sobre esse assunto, não esqueça de se inscrever no canal, comente aqui o que você achou desse episódio, compartilhe com quem você acredita que vai ser beneficiado com essas informações. E se você ainda não é assinante aqui do nosso canal, não é inscrito no nosso canal, não deixe de se inscrever. Vamos nessa? Então bora, bora. Galera, qual é o horário do dia para se estragar uma dieta? Primeiramente, a gente tem que entender que o café da manhã, por incrível que pareça, ele não é a refeição mais importante do dia. Ele tem uma contribuição muito importante na dieta como um todo. Mas entre um horário de alimentação que possa estar contribuindo mais negativamente para o desequilíbrio das outras refeições ou o desequilíbrio dos outros horários de alimentação, o jantar tende a ser a refeição que mais dificulta ou que mais leva ao fracasso de um processo aí de resultados vinculados a tanto de ganho de massa muscular, mas principalmente de emagrecimento. Esse horário, ele geralmente está atribuído a 19 ou 20 horas, como um dos principais horários dos quais a gente tende a sabotar mais o nosso plano alimentar, muito atribuído ao cansaço do dia, né, no qual a gente está ainda aceso, né, está drenado, a adrenalina está lá em cima, produzindo, trabalhando, estudando, e aí quando chega em casa, você tem aquela redução da atividade adrenérgica, aquele relaxamento e, consequentemente, a memória afetiva ela torna, muitas vezes, o primeiro passo da escolha atribuída ao alimento, porque ela já vem com as vias de prazer, porque está associado ao relaxamento. Muitas vezes, quando o meu pensamento, ufa, venci o dia. Nossa, que coisa boa. Poxa, mereço agora talvez dar uma relaxada. Pô, o dia foi tão produtivo. Porra, mereço. Na verdade, você merece todos os dias, meu querido ou minha querida. Só hoje você merece o mundo. Só hoje, tá? E aí, quando a gente tem essa associação, muitas vezes às 19, 20 horas, por conta desse cansaço, ou até mesmo a atribuição desse prazer, a gente pode estar pensando numa refeição um pouco mais rápida, um pouco mais palatável, né? Ou seja, com um sabor, um paladar um pouquinho mais agradável, ou até mesmo com uma carga calórica um pouco maior, até mesmo para ser a última refeição e depois você só relaxar e esperar o teu sono, especialmente levando um celular ou algo para a tua cama, para ficar mais umas 5 horas lá com aquela luminosidade no olho lá, perdendo às vezes a possibilidade de fazer uma boa higiene do sono e também reduzindo a possibilidade de um bom sono. Mas não vamos falar sobre isso agora, não. E aí, o que acontece? Se nós tivermos essa relação de jantar inadequado por conta dessas escolhas alimentares nesse momento, é muito comum por conta dessa carga calórica e até mesmo por um processo de digestibilidade um pouquinho retardado, né? Ou seja, um pouquinho menos rápido do que você conseguiria com um alimento, entre aspas, um pouquinho mais leve, um alimento um pouquinho mais com fibras, né? Um pouquinho mais de rápida digestibilidade, que seja um arrozinho, feijão, carne, salada, que seja por conta, às vezes, desses alimentos mais carga palatável, uma pizza, um hambúrguer, um japonês e por aí vai, é muito comum que a gente acorde no outro dia ainda com essa carga palatável, calórica e, de fato, também uma quantidade alimentar maior que você consumiu no jantar, ainda neutralizando um pouquinho os sinais de apetite. E aí é muito comum o indivíduo chegar para você, nutri principalmente, e falar assim: de manhã eu não tenho fome. De manhã eu não tenho fome. E aí você começa a projetar o plano alimentar dele, levando em consideração essa questão, né? Mas não entendendo um pouquinho que muitas vezes à noite é que ele está sucumbindo ou sabotando a dieta, sucumbindo aos desejos ou não entendendo o processo comportamental como um todo. E aí ele vai acordar com menos fome, porque ele já está fazendo esse looping
e, consequentemente, tendo menos atividade hormonal de manhã. E aí, às vezes, dá 10, 11 horas, o teu paciente diz que está morrendo de fome, já começa o processo como um todo, até mesmo comendo algo para só dar uma seguradinha até o almoço, e essa seguradinha, às vezes, é um biscoitinho, né, um cafezinho, e aí, aumentando o consumo de café toda hora, já aumenta a ansiedade. A gente sabe também que a cafeína, ela demora 9 horas para ser metabolizada, e isso tem uma repercussão negativa no sono, ou até mesmo o pré-treino, né, se for treinar. A gente sabe que o pré-treino leva 14 horas para ser diminuído na corrente sanguínea, isso atrapalha o sono, aumenta a ansiedade também, mas enfim. E essa maior ansiedade tende a se reverberar negativamente na escolha alimentar das 19, 20 horas. É muito comum alguns pacientes dizer que gostam de doce, especialmente depois do almoço, mas principalmente também 19, 20 horas, e aí a gente começa a entender todo esse looping atribuído às questões afetivas e emocionais alimentares. Então, quando o teu paciente perguntar para ti que no café da manhã ele fala que não tem fome, a primeira pergunta que você tem que fazer é: mas e à noite? Como é que é o problema? À noite você erra a mão na dieta? Provavelmente ele vai falar assim: é realmente à noite é que desanda tudo. Faça um bom almoço, faça um bom café da tarde, um lanche da tarde, mas à noite não tem jeito. Até mesmo porque às vezes é uma hora que eu tô com a minha família, é uma hora que eu tô com a minha esposa, o meu esposo, enfim. Então, pensando nisso, um café da manhã, mesmo entre aspas, sem fome, a gente pode estar trazendo um alimento um pouquinho mais, um alimento paposo é ótimo, né? Um alimento pastoso, de fácil digestibilidade, fácil deglutição, ou talvez uma vitamina, ou talvez uma refeição líquida. Uma refeição líquida no qual esse indivíduo só vai beber. E muitas vezes esse indivíduo fala: tô sem fome, mas um cafezinho preto desce lindo. É muito legal a gente pensar até mesmo no próprio café ou na vitamina como uma estratégia atribuída aí a uma bebida que vai contemplar um pouquinho de calorias, ou até mesmo se a gente conseguir enriquecer um pouquinho isso, a gente pode estar postergando essa saciedade que muito provavelmente iria ser, aparentada às 10 ou 11 horas da manhã. Então, a gente consegue, atribuir um pouquinho de alguns alimentos, ou uma carga saciatória, mesmo com refeições mais líquidas ou pastosas no café da manhã, e progressivamente a gente vai melhorando por conta disso o tempo no qual essa saciedade ela vai aumentando, ajustando um pouquinho o almoço, aumentando um pouquinho o aporte de proteínas e fibras também nesse almoço. Provavelmente eu já ganho mais 1 horinha ou 2 horas de saciedade fazendo esse lanche da tarde, que geralmente ele se encontra mais ou menos ali entre 3, 4 horas, geralmente é 4 horas, no qual o jantar geralmente chega às 19 horas. E aí, pensando nas 19 horas, que às vezes é o momento em que o próprio paciente ele sucumbe aos desejos, ou de fato boicota o plano alimentar, a gente pode estar até mesmo fazendo às 18 horas uma estratégia que a gente chama de estratégia de segunda refeição. É o efeito de segunda refeição. Isso é muito legal, está muito bem consolidado na literatura. Eu posso necessariamente fazer um lanche rápido às 18 horas, mas aumentar necessariamente a quantidade de um determinado nutriente que é mais saciatório, como aveia, a chia, linhaça, ou principalmente o meu queridinho psyllium. O psyllium é sensacional para isso. Então eu posso amassar uma bananinha, um abacate, ou colocar no iogurte, colocar um whey protein ali e tal, uma coisa bem rapidinha ali às 18, que por conta dessa saciedade aumentada, quando é 19, 20 horas, o indivíduo que está fazendo dieta, ele fala: nossa, mas eu tô com vontade de comer, mas tô sem fome. Aí a gente começa a entender que a vontade de comer é totalmente diferente de fome. E isso é legal, porque a gente ganha um tempinho do mindfulness, né, ou seja, da atenção plena, e fala assim: é, realmente, era só o desejo, né, porque fome mesmo eu não tô. Não, pera aí, então vou fazer um lanchinho mais rápido aqui, que seja, não tem problema nenhum fazer um pãozinho ali, ou até mesmo fazer um wrap de alface, ou fazer um arrozinho com feijão, uma saladinha e carne, tranquilo, mas dá tempo dele pensar, sem ser aquela fome, né. Então pode ser uma estratégia muito legal, e aí a gente ressignifica o processo como um todo, aí depois a gente vai diluindo essas estratégias como um todo. Então, o jantar geralmente é a pior refeição, ou o pior momento no qual as pessoas tendem a ter esse insucesso, esse fracasso no plano alimentar, e condicionalmente influenciam no café da manhã.
no café da manhã. E aí é muito legal, porque eu contando essa história como um todo, os estudos, eles trazem que as pessoas que têm mais sucesso no emagrecimento são aquelas que necessariamente fazem o café da manhã. E aí, por correlação, lembrando, evidentemente, que correlação não é causa, tá? Ou seja, a gente não pode falar que quem toma café da manhã necessariamente vai emagrecer. Mas, talvez a gente pode inferir que aqueles que necessariamente fazem o café da manhã, provavelmente eles já acordam com bom apetite e dá pra gente ajustar isso. Ou, diferentemente daqueles que já acordam dizendo que não tem fome, muito provavelmente é à noite que eles dão mole, e aí a gente tem uma mole não, desculpa, perdão pessoal, ih, tá doido? Ô produção, tá parecendo que a gente tá falando aqui pra não, não é isso, né, ah, dão não dão nada, né, não dão nada. Ficam vulneráveis aí, agora sim, ficam vulneráveis talvez à fome emocional ou até mesmo aos desejos de vontade atribuídas às relações emocionais e afetivas da alimentação e também aos sentimentos de eu mereço ou agora eu vou ter algum prazer no alimento, quando na verdade a gente vai comer pro resto da vida e se a gente ressignificar a nossa relação com a alimentação, tá tudo certo. E a gente não pode proibir nenhum alimento, é só ajustar, equilibrar e ter também autocontrole para que depois a gente tenha autonomia em relação às escolhas. Ou seja, não, hoje eu não vou comer porque tá tudo certo, amanhã eu vou comer sim, porque amanhã quinta-feira eu vou encontrar os meus amigos do trabalho, tal, eu vou comer uma coisinha diferente com controle, mas tá tudo certo e ao longo do dia eu já vou me preparando, ajustando, aumentando mais o consumo de frutas, aumentando mais o consumo de vegetais, ganhando um pouquinho um lastro calórico, ou seja, chegando até a última refeição do dia, não consumindo tantas calorias, para que à noite eu possa estar consumindo alguma coisinha um pouquinho mais calórico, mais prazerosa e socialmente eu não talvez perder, entre aspas, aquele momento legal, ou talvez ficar culpado ou pensando que eu preciso controlar as calorias daquele momento e muitas vezes eu perco a emoção, a história ou até mesmo o prazer daquele momento. E a gente sabe que a alimentação tem um componente social muito grande, espiritual também, a saúde como um todo está atribuída a isso. Perfeito? Se você gostou desse episódio, não deixe de curtir, comente aqui o que você achou, compartilhe com quem você acredita que vai ser beneficiado com essas informações. Se você ainda não é um inscrito, se inscreva aqui no canal Dr. Santiago Paes. É uma honra e um prazer estar com vocês e conhecimento liberta. Espero poder encontrar vocês no nosso próximo episódio e a gente se vê lá. Valeu! Let me get a beat, I kick it funky like feet. Let me get a beat, I kick it funky like feet.